isso, né? E a gente nem finalizou o segundo mês do ano e o Brasil já enfrenta a terceira onda de calor de 2025. As temperaturas extremas exigem cuidados redobrados com a saúde, especialmente quando falamos de hidratação e alimentação. Com o calor intenso, o corpo perde mais líquidos e sais minerais, o que pode causar a desidratação, a queda de pressão e até problemas renais. Além disso, a alimentação inadequada pode agravar o desconforto e aumentar o risco de um mal-estar. Nós convidamos a nutricionista Bianca De Luca, que vai nos ajudar com dicas para enfrentar esse calorão. A doutora já está conectada aqui com a gente e vai dar algumas dicas importantes. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Obrigada. Então, doutora, como que essas altas temperaturas afetam o funcionamento do nosso organismo? De que forma a gente pode se proteger? Afinal, pelo jeito, a gente vai continuar enfrentando, né, esses climas extremos aí. A gente tem que saber como agir e como cuidar do nosso corpo. Realmente o calor está muito forte, como nós vimos na reportagem anterior, né? Então são temperaturas elevadas e o nosso corpo ele sente essa sobrecarga, então nós suamos mais para tentar controlar um pouco essa temperatura elevada do corpo, então o corpo ele tenta se refrescar dessa forma e com isso a gente acaba não só se desidratando mais, mas também perdendo vitaminas, minerais no caso, né? Então potássio, magnésio, e por isso que é importante a gente ter um cuidado todo especial, não só com a hidratação, mas também com a escolha dos alimentos. Então, buscar por alimentos que sejam mais úmidos. Então, a gente pode falar, por exemplo, da melancia, do melão, morango, os peixes, como nós temos exemplo, né, na reportagem, que são proteínas mais leves de fazer a digestão. E com isso, a gente evita de sobrecarregar o nosso organismo, o sistema digestivo, com alimentos muito pesados, né? Então, em contrapartida, o que é interessante a gente evitar? Evitar carnes muito gordurosas, evitar frituras, porque tudo isso faz com que o corpo demande mais energia, desgasta mais para estar fazendo essa digestão. E muitas vezes a gente sente um pouco de desconforto, inclusive, né? Dores no estômago, aquele estômago pesado, parece que a digestão está mais lenta. Tudo isso por conta do excesso de trabalho que o corpo tem para regular essa temperatura corpórea. E um dos principais problemas desse calorão é justamente a desidratação, né, doutora? Muita gente só percebe que está desidratada quando sente sede. Mas isso já é um sinal tardio? Quais são os principais sinais de desidratação e como é que a gente evita isso? Exatamente. O primeiro sinal de desidratação é a boca seca, e é a maioria das vezes o sinal que nos dá um alerta de que precisamos beber água, nos hidratar. Mas a sede, ela já é um sinal de desidratação. Então, a recomendação é que nós mantenhamos o nosso corpo sempre muito bem hidratado, consumindo água, chás gelados, sucos, de preferência sem adoçar, ao longo do dia. Tem uma continha, Wilker, muito bacana que nós utilizamos no consultório, é uma conta rápida, lógico que toda recomendação é importante que ela seja personalizada, mas se nós multiplicarmos o nosso peso por 30 a 35 ml, nós vamos ter uma quantidade recomendada de água e de líquidos para consumirmos ao longo do dia. Mas é claro que essa conta ela pode variar dependendo da desidratação, do quanto que a pessoa tem de suor, né, da atividade que ela exerce e se tem alguns sintomas clínicos, né, alguma doença associada. Mas de forma geral é isso. E a conta seria, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos vezes 35, o consumo diário de líquidos no dia para ela seria de 2 litros e 100 ml. Então é uma conta que nos ajuda. E lembrando que a desidratação, ela já é um sinal do corpo que ele está em desgaste. Então, não deixar chegar esse sinal, sendo o primeiro deles a boca seca, ali, aquela sede, não deixe chegar sede para se hidratar. A gente acaba negligenciando isso, mas as consequências podem ser sérias, né? Quais tipos de problemas podem estar associados à desidratação? Nós podemos desenvolver problemas com a pressão arterial, então nós podemos nos sentir mal, então aquele cansaço, sonolência, a própria pressão oscila, então quem sofre de pressão alta precisa tomar um cuidado redobrado. Nós podemos ter também confusão mental, então esquecimento, então tudo isso é muito sério, além da questão de falta de energia, né? Não é um quadro adequado e em casos mais sérios a pessoa pode vir até a desmaiar quando a desidratação é muito intensa.
E além da água, quais outras bebidas podem ajudar a manter o corpo hidratado? A gente tem chás, né? Chá gelado, água de coco, sucos naturais. São boas opções? E aqueles famosos isotônicos que estão tão na moda agora? Sim, é muito importante. Os isotônicos é interessante sempre com recomendação médica, a gente não sair consumindo em excesso, porque querendo ou não, ele tem uma quantidade de carboidrato, de minerais que vão ajudar a repor o organismo, porque a gente acaba perdendo no suor, mas tudo isso com um cálculo, um cuidado muito personalizado para não exceder a quantidade necessária. Uma orientação que eu gosto muito de passar é que deixamos a água em temperatura fresca, geladinha, não muito gelada, para não causar nenhum desconforto no estômago e dar aquela dor no estômago, mas uma água fresca, um suco de frutas mais leves, como maracujá, melancia, melão, limão, laranja. Então, são ótimos sucos para nós estarmos consumindo. E uma dica bacana também é a água aromatizada, onde nós conseguimos colocar especiarias como hortelã, alecrim. A gente pode colocar rodelas de maçã, rodelas de laranja, de frutas cítricas, né? Então, o morango, o limão, porque tudo isso ajuda também a nossa questão do paladar, que às vezes a gente fica um pouquinho mais enjoado com o calor, né? A gente tem uma certa dificuldade de se alimentar e de se hidratar, e as frutas cítricas, elas ajudam muito nessa questão, até com a produção de saliva. Então, opções boas seriam chás naturais, podem ser frescos, a gente pode preparar o chá e deixar ele na geladeira por até 24 horas, então um chá de camomila, por exemplo, é uma ótima opção. E esses sucos que são mais naturais, leves, né, e mais refrescantes. Aí a dica. Tem gente que tem dificuldade para beber água, né? Não gosta de beber água. Eu não sofro desse problema, graças a Deus. Mas por que que isso acontece com algumas pessoas? Por que que é tão incômodo para algumas pessoas ingerir líquido ao longo do dia? Eu acredito que no atendimento, eu vejo muito isso, é uma das perguntas que nós fazemos para entender a hidratação, o funcionamento do intestino, mas muitos dos relatos são pelo esquecimento, então a falta de hábito principalmente, que é esquecer uma garrafinha ou ter uma garrafa de um tamanho muito pequeno e toda hora precisa estar enchendo, então a maioria dos casos é esse. Nós temos alguns casos também de disfunção gástrica, onde tem uma mudança, né, na composição da microbiota, dos micro-organismos que habitam o nosso intestino, né? E isso faz com que a pessoa tenha uma sensação que nós chamamos na clínica de plenitude, que é aquela sensação que a gente se sente cheio, e com isso realmente não dá vontade de estar bebendo água. Quando a pessoa bebe água, ela se sente cheio. Então pode ser uma questão gástrica, de produção de ácido gástrico, que precisa de ajuste, pode ser uma questão também dessa microbiota intestinal, que nós precisamos também corrigir, mas na grande maioria das vezes é o hábito que a gente consegue mudar com algumas dicas de facilidade, praticidade. Então, a própria água aromatizada é muito legal quando ela está numa temperatura fresca, porque ela é mais palatável, ela nos dá mais vontade de beber água, né? Por ser algo gostosinho ali, não é só água, que muitos falam, né, que não tem gosto. E uma garrafa que seja pelo menos metade da quantidade diária que precisa consumir, então uma garrafa de 1 litro ao lado do seu local de trabalho, do seu local onde você mais passa parte do tempo, para isso te ajudar a lembrar. Outra forma bacana, existem hoje aplicativos que nos ajudam, colocando despertador de tempo em tempo, para nós estarmos nos hidratando, lembrando que a hidratação é importante que seja ao longo do dia e não uma grande quantidade num único momento do dia. É isso que eu ia falar, né? Tem gente que esquece de beber água, a hora que dá 5 horas da tarde, vê que a garrafinha tá ali cheia, né? Aí bebe tudo de uma vez. Não é bem assim que a gente faz a hidratação adequada. Você falou sobre cortar rodelas de maçã, colocar na água e tudo mais. Talvez isso ajude essas pessoas que têm esse esquecimento, né? Porque você para e pensa a respeito da água que tem que beber, da hidratação que precisa fazer. Talvez seja uma boa alternativa, né? E tem grupos de pessoas que precisam ficar mais atentas nesse período de calor extremo que a gente tem visto em várias partes do Brasil? Com certeza. Nós temos grupos populacionais que nós chamamos de grupos mais sensíveis, né, onde a desidratação ela acontece com mais facilidade e tem um pouco de dificuldade de sentir os sintomas da desidratação. Então, o corpo ele não dá o sinal de forma tão clara, né? Então, nós nos preocupamos muito com os idosos e com as crianças, que são os grupos mais sensíveis, gestantes. Então, esses são os grupos de maior atenção que nós precisamos nos preocupar e estar sempre junto, orientando, incentivando o consumo de água, né? E
com o calor excessivo que nós temos hoje, eu diria que todos nós precisamos ter essa preocupação, porque está muito extremo, né? Não há corpo que aguente se a gente não tomar as devidas proporções, os devidos cuidados. A regra é geral. A exposição ao sol pode interferir na hidratação e na alimentação? Tomar sol em jejum, por exemplo, pode ser perigoso? Não há nenhum relato científico mesmo que nos mostre que tomar sol em jejum pode ser prejudicial, mas existem alguns cuidados em relação ao horário que nós vamos nos expor ao sol. Então, das 10 às 16 tem sido o horário mais crítico, mais quente, que é importante nós evitarmos, se possível, essa exposição. E caso não seja possível, óbvio, redobrar o cuidado com a água, então aumentar essa recomendação de consumo diário, manter o corpo sempre protegido, com roupas leves, claras, que proteja a nossa pele, né, que evite essa transpiração excessiva, né, então isso também auxilia a manter o corpo numa temperatura mais recomendada. E o protetor solar, como todo bom médico, né, todo bom profissional da área da saúde, recomendar, e tem os tipos específicos para pele, quantidade, de hora em hora, a gente também se preocupar com essa questão. Tá, e quanto ao consumo de bebidas alcoólicas no calor? Muita gente associa o calor a tomar uma cerveja, tomar um drink. O álcool, ele pode aumentar a desidratação? Excelente, Wilker. Muitas pessoas associam, né, o álcool ou a cerveja, né, com algo refrescante, a própria Coca-Cola, né, perdão dar exemplo, mas os refrigerantes, eles nos trazem a falsa ideia de hidratação, mas na verdade eles fazem o efeito oposto, porque eles aumentam a diurese do corpo, ou seja, eles aumentam a frequência com que a gente faz xixi. Então, é importante ser água realmente, evitar, por exemplo, esses alimentos que são mais diuréticos, que é a cafeína, o álcool, os refrigerantes, e optar pela hidratação mais natural. Então, os chás naturais, a água aromatizada e os sucos de frutas. Muito bem, doutora Bianca De Luca, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações. Está feito o alerta, você de casa se cuide, se hidrate, beba bastante água, deixa a garrafinha ali, mesmo dentro de casa, sai carregando ela aí, que é melhor você garantir essa hidratação, porque o calor está prejudicando a nossa saúde. Um abraço, viu? Até a próxima. Obrigada, até. Tchau, tchau.